Boa noite, amada igreja do Senhor. Isso aí, agora sim. Mais uma vez, que nos reunimos aqui com muitos propósitos, né? Às vezes o coração vem quebrado, buscando consolo. Às vezes o coração vem animado, buscando afirmação, buscando ensinamentos. Às vezes vem um coração quase seco, buscando alguma esperança. E às vezes vem um coração com sede, buscando cada vez mais dessa palavra. E no meio de todos esses corações é o Espírito quem convence, é o Espírito quem trata, é o Espírito quem fala. Aqui é só mais um servo de Deus, um vaso de barro para trazer essa palavra, porque o compromisso dele é com a sua palavra. Amém? Irmãos, peço a oração do meu pastor Afrânio, por favor. Bendizemos o teu nome, Senhor, te glorificamos e exaltamos nesta noite. Já habitaste em meio aos louvores do teu povo. Já estamos aqui, Pai, diante da tua gloriosa presença, em congregação com o teu povo. E agora queremos que a tua unção, a tua visão, nos venha a encher o coração e que estejamos atentos para a exortação, consolo e também para a edificação da tua palavra, que nos será trazida já agora pelo nosso ministro Yuri, já devidamente ungido pelo Senhor. Desde já te agradecemos por tudo quanto o Senhor fará mediante a exposição da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Terceiro, né? Esse é o terceiro, acho que é o quarto. Sei que no penúltimo sábado de cada mês tem um culto da Jucade. Jovens unidos consagrados a Deus, sempre trazendo temáticas que venham auxiliar os jovens no seu crescimento, no seu desenvolvimento espiritual. Mas claro que a palavra de Deus ela é multiforme e ela fala aos corações de todas as idades. Amém? Eu acho que isso aí fica bem claro para toda a igreja, nós somos bem doutrinados com relação a isso. E hoje um tema bastante interessante, que é vencendo as tentações. Amém? Isso é interessante para a gente, para todos nós. Vencendo as tentações. E é interessante porque tentação, everybody, né? Todo mundo tem uma tentação, algum problema. Aquele que fala que não tem, irmão, deixa eu te lembrar, Jesus foi tentado, tá? Você ficar tranquilo aí. Tentação não é pecado, mas é o convite ao pecado. Então, nós vamos hoje, claro, pela palavra de Deus, à luz da palavra, entender como podemos vencer as tentações. Peço que a igreja abra a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Carta de Paulo aos Efésios 6, versículos 11 e 12. Você, internauta que nos assiste, seja abençoado também. Você que assiste no Facebook, curta e compartilhe para que o reino de Deus seja propagado. 11 e 12. A palavra diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Alguns pontos interessantes para embasarmos esse sermão. Primeiro, estamos em uma guerra. Óbvio, nós já temos o conhecimento disso. Mas para embasarmos a tentação, ou como vencer a tentação, precisamos entender que estamos em guerra. E essa guerra, o próprio texto explica que não é contra pessoas, é contra principados e potestades. E há um adendo interessante, no versículo 11, a parte C. Diz assim: para poderdes ficar, a parte B, desculpa. Para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Diabo, o adversário. Precisamos estar firmes contra as ciladas. Se estamos em guerra, e sabemos que contra quem é essa guerra,
E guerra é feita de combate, de lutas. E cada lutador, quando a gente estuda a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, uma próxima a se formar aí, a gente aprende que cada nação, cada exército tem as suas estratégias. Estratégia, quem já assistiu o filme, né? Estratégia. E uma das estratégias de Satanás para derrubar é a tentação. Uma das estratégias de guerra de Satanás para nos derrubar, nós, aqueles que têm vontade de viver uma vida reta, nós, aqueles que têm fome e sede da palavra de Deus, nós, convertidos, lavados pelo sangue de Jesus, uma das estratégias dele é a tentação. Satanás, também conhecido em alguns momentos chamados como o tentador, é aquele que aplica uma estratégia de guerra, e essa estratégia, ela é muito antiga. Ela é muito antiga, e há de se falar que precisamos estar atentos a essa estratégia, porque alguns caíram, alguns cairão, e se não estivermos atentos é batata, é queda mesmo, é difícil. Então precisamos estar cada vez mais atentos, e esse é o espírito com E minúsculo de guerra. Porque ninguém se vai para uma guerra de forma desatenta, ou ninguém está em uma guerra de forma relaxada, né? Se você está em guerra, você está em posição de combate a todo momento, porque a qualquer momento você pode sofrer um ataque, ou a qualquer momento você pode ter a oportunidade de fugir, ou etc, etc, etc. Então, entendendo que estamos em guerra, precisamos estar convictos da nossa posição de guerra. Precisamos estar atentos, porque Satanás tem as suas estratégias e ciladas. E uma delas é a tentação. Tentação, do grego, peirazo, que quer dizer teste ou prova de fidelidade. Em outra raiz, diz que a tentação é uma persuasão, a troca ou compra de um ideal. Então, a tentação em si é uma forma de tentar ludibriar alguém. Eu vou te tentar a algo. Eu vou tentar fazer com que você compre o meu produto. Se associarmos dessa forma, podemos ver dois exemplos bem simples. Um vendedor bom e um vendedor ruim. Qual a diferença do bom para o ruim? O bom, ele te persuade, ele te convence a comprar o produto. O ruim não consegue te convencer. Às vezes você compra porque tem que comprar mesmo. E se a gente parar para pensar, vocês devem ter algum exemplo em mente. Eu tenho algum aqui na mente. Existem tipos de vendedores que quando você se aproxima para olhar, ele já te aborda e esse produto foi feito não sei aonde, a qualidade dele é essa, a garantia é essa, é isso, aquilo, e você, uau, eu quero. Aí tem uns que meio que estão nem aí, né? Entrou na loja, tá. Esse tipo de vendedor não persuade ninguém. Às vezes a pessoa compra porque tem que comprar. Mas o vendedor bom é aquele que persuade, aquele que te convence. Irmãos, em matéria de pecado, Satanás é um ótimo vendedor. Satanás ele vai tentar fazer com que o pecado pareça bom. Pecado, essa coisa maligna, essa coisa que te separa de Deus, essa coisa que faz mal à sociedade, essa coisa que faz mal ao seu corpo, é vendida como um produto bom. Para você ter uma noção da qualidade da venda desse mentiroso. Ele é mentiroso, é o pai da mentira. Então, ele vai vender esse produto como se fosse um produto bom. E quem não está atento, compra. E quem não está atento, aceita. Por isso precisamos estar atentos. Lembrando, estamos em guerra. Então, ele tentará te convencer de que seu produto é bom. E o seu produto é o pecado. E como em toda guerra, quando se conquista ou quando se derruba algum adversário, ou quando é armada uma cilada para ele, ele cai nessa cilada, duas opções. Uma, morte. Segunda,
escravidão. E o pecado, o salário do pecado é a própria morte. E aquele que não vence o pecado é escravo do pecado. Então, quando Satanás arma essas ciladas, ele tem dois objetivos: te matar ou te escravizar. O pastor Paulo trouxe uma vez aqui um exemplo muito bom, uma figura, né, de linguagem, de Satanás fazendo campanha para alguém ir para o inferno. Aparentemente tudo é bom, aparentemente tudo é doce, aparentemente tudo é suave e gostoso de se provar. Mas o final de tudo é destruição e juízo. E o pecado, o final do pecado é a morte. Não há outra alternativa. E acerca dessa estratégia de Satanás, a tentação em si, eu queria hoje, juntos, abordar 3 prerrogativas ou 3 tipos de abordagem de Satanás para tentar te convencer de que seu produto é bom, o pecado. Lembrando que o produto é o pecado. Irmãos, antes de entrarmos em si nessas prerrogativas, gostaria de dar um adendo bem tranquilo para que a gente tenha um pleno entendimento. Sabemos que o pecado não vem de Deus, tá? Não vem de Deus. Deus odeia o pecado. E jamais Deus vai te tentar para algo que Ele odeia. Então o pecado, a tentação, não procede de Deus. Ok? Ok. Outro ponto. Jesus foi tentado e há dúvidas acerca disso, mas queremos deixar bem claro. Jesus era Deus e é Deus, santo e poderoso, sem pecado, sem maldade, sem nenhum pingo de algo maligno. Portanto, aquele propósito específico de Jesus sendo tentado, não havia nele cobiça para o pecado. Ele foi tentado exteriormente. Não havia nada de dentro para fora. Nós temos essa particularidade, somos tentados de fora e de... Amém? Pleno entendimento disso, né? Nossa natureza, nossa carne, ela é tendenciosa para o pecado. Por isso, do nosso coração, da nossa carne, haverá cobiça para o pecado. E externamente também, Satanás tem as suas estratégias. E estando entendido disso, estando nós conscientes de que Jesus foi tentado apenas externamente, vamos abrir agora o texto no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, para abordarmos as prerrogativas de Satanás para tentar nos convencer de que o pecado é bom. De 1 a 11. Mateus 4, de 1 a 11. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aquele que nós já conhecemos, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. E lhe disse: se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Então respondeu Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Passagem gloriosa e tremenda. Jesus venceu Satanás no deserto. E no texto de Marcos diz que o local onde ele estava era um local inóspito, junto com animais selvagens.
Então era um ambiente ruim, um ambiente que não era propício para muita força. Diferente de Adão. Adão estava no paraíso. Ambiente propício para segurança e força. Jesus estava no deserto. Ambiente propício para fraqueza e queda. Mas ele é vencedor e mesmo nesse ambiente ele venceu. E através da sua vitória, hoje, Deus vem trazer essa mensagem de que nós também podemos vencer. E a primeira oferta de Satanás, a primeira prerrogativa dele, é a oferta da necessidade. Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto. Lá, jejuou 40 dias e 40 noites, e a palavra diz que ele teve fome. Teve fome, normal, isso é normal, né? E, pegando o texto, ele teve fome, então o tentador aproximando-se lhe disse: olha, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ora, se ele estava com fome, a tentação foi em cima da fome, da sua necessidade. Naquele momento, a necessidade de Jesus, carnalmente, na sua carne, ali como homem, era a fome, né? Satisfazer a fome. E ele ainda questiona: olha, se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Jesus estava ali por um propósito específico. E naquele momento não era a hora dele alimentar-se. No final do texto a gente leu que depois disso os anjos o serviram. Mas naquele momento não era para isso. E Satanás, sabendo dessa situação, vendo que ele estava com fome, o tenta, oferecendo uma necessidade. Se és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ou seja, satisfaça a sua necessidade agora. Satisfaça a sua fome agora. Esse é o momento. Olha, se tu é filho de Deus, até essa pedra tu pode transformar em comida para ti. E em outros textos apontam isso como concupiscência da carne. Carne. A carne. O que é a carne? São os desejos que a nossa carne tem. Comer não é pecado. Mas, se você roubar para comer, pecado. Sexo não é pecado. Mas o sexo, fora do padrão de Deus, o é. Comer, tem a glutonaria também, enfim, tem muita coisa relacionada a comer, né? E sono não é pecado, é uma necessidade da carne. Mas aquele que não despertar do sono, aquele que viver para o sono, viver para dormir, estará relaxado, enfim, tem os prejuízos. A nossa carne, ela tem sono, tem fome, tem fraquezas emocionais. A nossa carne tem desejo de vingança. Às vezes somos tentados a devolver na mesma moeda. A nossa carne, ela tem desejos sexuais. A nossa carne tem impulsos. E quando naquele momento Jesus venceu Satanás, falando para ele que nem só de pão viverá o homem, era como se ele dissesse para todas as gerações: nem só de fazer as necessidades da carne o homem vai viver. Nem só de satisfazer aquilo que tenazmente te assedia, você vai sobreviver. A oferta da necessidade fará você pensar que satisfazer a sua carne é normal, simplesmente porque há um desejo para isso. A oferta da necessidade fará você pensar que satisfazer todas elas, simplesmente porque elas existem. Existir é uma coisa. Você dar sessão ou fazer é outra. Fome, e como eu falei, fome e desejo sexual não são pecado em si. Esses dois exemplos. São necessidades físicas, necessidades hormonais. Satisfazê-la a qualquer custo é o pecado. Existem as condições, existem os momentos propícios para isso. Fora do momentos e limites adequados é pecado. Aquilo que nós já conhecemos. E a resposta de Jesus foi fantástica. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, irmãos, a resposta que Jesus traz para as nossas vidas hoje
quando você for tentado a satisfazer a sua carne, nem só de pão, nem só de satisfazer a vontade da minha carne é que eu vou sobreviver. Nem só de agradar aquilo que eu quero, eu posso, eu quero. Não é só disso que o homem vai sobreviver. Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, mas da vontade de Deus. O homem sem controle, e essa época da juventude, e eu me incluo nisso. Muitas vezes nós jovens somos tentados a viver de forma deliberada, a viver de uma forma extravagante, como se tudo fosse lícito. Nem tudo nos é lícito. E há tempo para todas as coisas. Jovens, eu sei que há uma explosão hormonal muito grande. Então, toda vez que essa tentação, toda vez que Satanás bater a sua porta para você satisfazer os desejos da sua carne, lembre-se que nem só de pão vai viver o homem, nem só de satisfazer a necessidade o homem vai sobreviver, mas da palavra que procede da boca de Deus. E, irmãos, existe algo interessante. Muitas vezes, vou dar um exemplo da comida, tá? Mas vocês podem pensar em qualquer tipo de tentação aí da carne. O homem sabe que está com fome, muita fome, fome. E então ele vai procurar, ou vai se colocar, ou se permitir estar em locais onde há muita comida. Devemos ter cuidado. Satanás vem para tentar. Mas aquele que quer se aproximar da tentação, melhor para ele. É mais fácil para ele. Precisamos ter cuidado. Onde estão os teus olhos? Já repararam que, e com certeza já, né? Quando uma comida parece muito boa, aquela coisa parece suculenta, imagine aí alguma coisa muito boa agora. Dá água na boca, né? Chega, a saliva prepara para mastigar aquilo. Assim somos nós quando colocamos a nossa vista àquilo que a nossa carne está pedindo. Vai se colocando um impulso, vai se colocando um desejo, um apetite ainda maior. Isso que Jesus cortou naquele momento, olha, nem só de pão vai viver o homem. Satanás, entenda uma coisa, eu não preciso disso, mas da palavra que procede da boca de Deus. Então precisamos ter isso em mente. Essa prerrogativa de Satanás da necessidade é vencida quando estamos alinhados com a vontade de Deus. Amém? A segunda oferta. A oferta da ostentação. A oferta da ostentação tem como fundamento o exibicionismo. Diferente da necessidade, aquilo que você precisa. A oferta da ostentação é algo que não é, de fato, uma necessidade. Uma proposta para que você exiba de forma deliberada algo. A palavra diz que eles estavam no alto do pináculo do templo. E Satanás meio que confrontando, confrontando para tentar Jesus, usando de todas as suas estratégias, ele falou, olha, atira-te daqui. Sabe por quê? Porque não vai te acontecer nada, tu é o filho de Deus, né, brother? Então, se tu te atirar daqui, os anjos vão te guardar e não vai te acontecer nada. Ele usou até uma escritura, um salmo. Os anjos vão te segurar e não vai acontecer nada contigo, te atira daqui. Primeiro ponto. Jesus sabia que ele era o Filho de Deus. E sabe que ele é o Filho de Deus. Momentos antes, ele foi batizado. E houve uma revelação da parte de Deus falando, este é o meu filho em quem me comprazo. Em quem me alegro. Jesus era o Filho de Deus, ele não tinha dúvida acerca disso. Então, o questionamento em si era, se tu és o Filho de Deus, atira-te daqui, né? E essa oferta, ela vai bater a nossa porta, colocando em dúvida a nossa segurança. Colocando em dúvida aquilo que nós temos de segurança. Jesus era o Filho de Deus. Ele não precisava se atirar de nenhum lugar para provar algo. Ele era o próprio Deus, da sua palavra saía a fonte de águas vivas. Ele operou curas e milagres, e ele não precisava de nada daquilo. Estamos pegando no foco da mensagem. Ele não precisava de nada daquilo, ele não precisava se atirar para ninguém, para Satanás, para ninguém.
A prerrogativa de Satanás foi justamente essa: ostentação. Te atira daqui para te mostrar que tu és o filho de Deus. Através dessa dúvida que é colocada na segurança do nosso coração, os questionamentos importunos surgem. É como se um coração tentado a isso estivesse sempre pedindo provas palpáveis para que nos mantenhamos seguros. Sabe o que é isso? É a pessoa que nunca confia em Deus de fato. Aquela pessoa que, olha, não sei se vocês já brincaram assim, né? Na imaginação, eu já brinquei. Quando era menor, não mais, tá? Você está andando na rua, aí você olha a pessoa do outro lado e você se autodesafia, né? Eu tenho que chegar na esquina antes daquela pessoa, porque já brincaram. Você vai andando e fala assim, eu tenho que chegar antes daquela pessoa, porque senão eu vou perder e tal. E você começa a andar, e uma coisa na sua cabeça, né, de buscar a segurança, e se você não chega, você até fica triste às vezes, enfim. Naquele momento Jesus não precisava provar nada. E quando esse sentimento bate a nossa porta, ele vai bater a nossa porta no sentido de que eu vou sempre estar precisando de uma nova prova de que Deus me ama. Eu vou estar sempre buscando uma nova prova de que Deus me ama. Deus, se tu me ama, amanhã não vai chover. Imagina, Deus, se tu me ama, amanhã vai ficar um ambiente agradável à noite. Enfim, a pessoa sempre colocando à prova Deus. Sempre colocando em questionamento. Sempre colocando em dúvida. Se Deus não me der um emprego, na verdade Ele não me ama. Se Deus não me der saúde, Ele não me ama. Na saúde Ele é Deus. Na abundância Ele é Deus. Na escassez Ele é Deus. Na doença Ele é Deus. Em todas as situações Ele é Deus. O que Ele quer em nós, em nossos corações, é uma certeza de que não precisamos de mais nada. A cruz é suficiente. O sacrifício da cruz é suficiente para você entender que Ele te ama e que Ele te quer perto dEle. Não precisamos de mais nenhuma prova. A cruz é a prova suficiente para provar e mostrar o tamanho do amor desse Deus. E ostentar, irmãos, é querer mostrar sem necessidade algo que lhe é comum. Presta atenção nesse mistério, hein? Querer mostrar sem necessidade algo que lhe é comum. Ou necessidade de mostrar algo que não lhe é comum. Interessante, né? Os dois parâmetros. A gente trazer para o mundo material é aquela pessoa que eu preciso comprar o novo iPhone. Eu preciso comprar aquela joia caríssima. Eu preciso daquele sapato novo. Eu necessito. Pra quê? Claro, não sou socialista, mas nós devemos ter o que há de melhor nessa terra. Amém. Isso que você puder, faça, né? Que legal que você pode. Mas onde está o coração nisso? Essa é a chave, é a pergunta-chave. Onde está o teu coração diante dessas materialidades? Se for algo supérfluo, aquilo que, não, eu posso comprar esse, eu acho bonito, eu acho confortável, eu acho legal, eu quero, eu posso, ok, né? Tem dinheiro? Dá para fazer, dá para comprar. Já passou a campanha. Dá para comprar, dá para ter. O problema é quando você faz de tudo para ter aquilo, para simplesmente se mostrar. Uau, aí. Engraçado que às vezes não tem água na geladeira, mas tem a Sky lá, né? Enfim. Então a ostentação vem para esse sentido. Se tem segurança, você não tem necessidade de exibir. E isso pode também trazer para o lado espiritual. Há pessoas que têm a necessidade de mostrar que são espirituais.
Já viram isso? Necessidade de mostrar que é espiritual, né? Alguém fala alguma coisa, opa, queimado, tá repreendido, né? E às vezes não há necessidade para isso. Uma vez uma pessoa me abordou e eu simplesmente falei que era cristão. Eu falei, sou cristão, ok. E ela, olha, irmão, também sou cristão lá da igreja tal, não vou citar, eu sou da igreja tal, e eu tenho uma revelação aqui. Rapaz, já. Eu vejo que você é um homem bom. Aí eu, poxa, obrigado. Estava ajudando ela, né? Enfim. E necessidade de querer mostrar que era espiritual, só porque eu falei que era cristão, ela quis, tipo, olha, eu também sou, só que eu sou espiritual. Enfim. Então, precisamos ter essa convicção do que somos, para não cairmos na tentação da ostentação. Precisamos entender quem somos. Você é filho de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Você tem poder. Através da palavra de Deus existe poder na sua vida. Através do sangue de Jesus existe poder na sua vida. Deus tem dons específicos para cada um de nós. Tenha convicção disso e use no momento oportuno para a glória dele. Satanás sabia que Jesus era o Filho de Deus e que ele é o Filho de Deus. Jesus também sabia. Não havia necessidade. A resposta de Jesus foi fantástica. Não tentarás o Senhor teu Deus. Simples. Não coloque à prova o Senhor teu Deus. Não fique desafiando o Senhor teu Deus. Não fique colocando em questionamento o Senhor teu Deus. Ele é Deus e ponto. Eu tenho que me submeter à vontade dele. Acabou com Satanás não teve uma resposta e ele foi tentar outra coisa. Então, a mensagem que podemos extrair da resposta de Jesus é: não duvide de Deus. No seu coração, na sua mente, sempre que permear a dúvida, lembre-se o que Jesus falou: não tentarás o Senhor teu Deus. Tenha Deus como segurança, como um arrimo forte, como uma rocha no seu coração. E aí sim você vai poder dizer para Satanás: não vou tentar o Senhor meu Deus, porque eu confio nele e eu estou seguro de que ele me ama. Amém. A terceira oferta, a terceira prerrogativa de Satanás é a oferta da aparência. A aparência em si é usada para caracterizar ou ilustrar uma pessoa, um povoado ou uma nação. A aparência. Japonês, a gente conhece que o japonês tem o olho puxado, né? Árabes tem o nariz um pouco avantajado, um pouquinho avantajado, né, pastor? Índios têm o cabelo liso, pretinho, enfim. A aparência, ela vai muitas vezes caracterizar ou ilustrar uma pessoa, um povoado, uma nação. Mas nem tudo que parece é. Nem tudo que parece é. A aparência pode ser a imagem daquilo que se é ou a imagem daquilo que se quer ser. Você percebe quando alguém quer se entrosar com algum grupo? Tem um que é muito interessante, que eu aprendi, que nos Estados Unidos, numa cadeia em específico, eu esqueci o nome, quem usava a calça frouxa, aparecendo a cueca, estava acenando algo. Não vou dizer o que. Estava acenando algo. É verdade. E essa moda pegou aqui, né? E aqui existiam aquelas pessoas que andavam com a calça baixa, né? Assim, sem cinto. E a pessoa, para tentar se entrosar, às vezes nem gosta daquilo, mas eu vou deixar minha calça solta aqui também, que é para andar igual a galera. Outra coisa, a pessoa começa a cortar o cabelo de um jeito. Por exemplo, na minha época, eu sou novo ainda, tá? Mas antes, tinha uma moda de pintar o cabelo com luzes. Vocês já viram isso, né? Já. Enfim. Aí, para a pessoa participar ali do meio, ela ia lá e pintava. Nem gostava, né? Enfim, então a aparência é a imagem daquilo que se é ou a imagem daquilo que se quer ser. Grupos sociais, tribos urbanas.
status, etc. A aparência vai de encontro a todas essas características. Satanás, o príncipe deste mundo, mostrou a Jesus em um certo momento todos os reinos do mundo. E a tentação naquele momento foi a aparência. Jesus, Filho de Deus, o nome que está acima de todo o nome. Mega power, ele tem muito poder, ele é cheio de glória, ele é dono de todas as coisas. Top. Satanás foi oferecer para ele aquilo que ele tem. Olhou todas as nações e reinos e viu a glória deles. E ele, olha, Jesus, achou bonito aí a paisagem? Se você me adorar, eu posso te dar tudo isso. Se você se prostrar aí, eu posso te dar tudo isso pode ser seu. A oferta da aparência tentará sujeitar sua vida ao que os seus olhos vislumbram. Oferta da aparência. O reino de Jesus ainda não era deste mundo. E o que foi ofertado foi a aparência do domínio. Ele é rei. Mas existe um príncipe deste mundo que será sujeitado debaixo dos seus pés, no momento oportuno e na hora certa. Ele é simplesmente uma concessão. Vou dar um exemplo, a gente entender o que é concessão. A água é nossa, mas é concedida para alguém ali administrar, né? Então existe uma concessão, e que acabará em breve tempo, e que voltará ao domínio daquele que é o Todo-Poderoso e Rei dos Reis. Então Jesus, naquele momento, foi oferecido a ele os reinos, com aquela condição dele se prostrar e adorar. E pelo contrário daquilo que foi oferecido, Jesus reinou e reina com humildade e majestade. Parecem antônimos, mas Jesus reina com humildade e majestade. Ele foi humilde ao ponto de subir em um jumentinho. Ele é majestoso ao ponto de sujeitar a morte. Entenderam? Ele foi humilde ao ponto de subir um jumentinho, mas ele é tão majestoso que ele tem controle sobre a morte. Somos tentados pela aparência ou concupiscências dos olhos toda vez que trocamos a essência pela aparência. Aquilo que nos é colocado diante dos olhos, aquilo que você almeja, aquilo que você vislumbra, não pode apagar aquilo que você é. Os nossos sonhos, os nossos projetos devem estar sempre pautados na essência de quem somos. Cristãos, peregrinos nesta terra. Devemos sonhar, trabalhar, conquistar, sim, amém. Mas que tudo isso nunca apague a sua essência. Que isso nunca apague aquilo que você é de fato. Quero aparentar ser poderoso, forte, rico, etc, etc. Se isso for apagar a sua essência, fuja, porque é a tentação de Satanás. Ao passo que buscamos satisfação na aparência, nós vamos deixando a nossa essência. Existe um exemplo muito interessante de um jogador, todos conhecem, jogo na seleção brasileira. Tá vivo ainda. O Adriano, humilde, nasceu na favela, tinha poucas condições, sua família era pobre, muito pobre. E numa velocidade incrível, ele começou a ganhar muito dinheiro. E ele mesmo diz que aquilo corrompeu aquilo que ele era. Então ele começou a fazer coisas que anteriormente não fazia, começou a provar de coisas, etc. Ele acabou se vendo em total destruição. Então aquele homem pobre, financeiramente, mas com caráter tranquilo e certo e reto, se corrompeu por aquilo que o seu olho vislumbrou, se perdeu. Esse é o perigo de nós cairmos nessa tentação, perdermos a nossa essência, perdermos aquilo que nós somos de fato. Quando a essência ou o coração não apontar para Cristo, o nosso coração
está preenchido com algo. E onde está o teu tesouro, aí vai estar o teu coração. Precisamos ter esse pensamento, esse raciocínio. Refletir. Onde é que está o meu coração? Onde é que estão os meus sonhos? Onde é que está o meu vislumbre? Onde é que está a minha alegria? Como a Alessandra pregou na quarta, o que me motiva a cada dia a continuar isso? O que me motiva a vir para a igreja, por exemplo? O que me motiva a orar, a falar com Deus? O que me motiva a ler a palavra? Onde está o teu coração? Jesus falou, ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele entregue o seu coração. Somente a Deus entregue o teu coração. Naquele momento ele estava dando uma palavra contra os ídolos. E muitas vezes no nosso coração são colocados ídolos. Pessoas são colocadas como ídolos. Necessidades são colocadas como ídolos. Sonhos são colocados como ídolos. E a resposta de Jesus para nossas vidas é ao Senhor teu Deus. Só ao Senhor teu Deus adorarás. Nada deve estar acima de Deus. Nem um sonho, nem uma vontade, nem um anseio, nem uma pessoa. Só ao Senhor teu Deus adorarás. Amém? Glórias a Deus. Então, irmãos, aprendemos que Deus não tenta ninguém. Aprendemos na palavra que Deus não tenta ninguém. Está escrito em Tiago 1,13. Não estamos sujeitos à tentação que não tenhamos força para vencer. Então, se há algum tipo de tentação na sua vida, jovem, se há algum tipo de tentação na sua vida, igreja, saiba que você tem capacidade de vencê-la. Porque não há tentação que não possamos vencer. Isso está escrito em 1 Coríntios 10:13. E aquele texto que nós falamos no começo, cada um é tentado por suas próprias cobiças. Cada um é tentado pelas suas próprias cobiças. Aquilo que está no seu interior, aquilo que está no seu interior vai cobiçar para a satisfação. Mas nem só de pão vai viver o homem, nem só de satisfazer essas cobiças vai viver o homem, nem só de agradar a carne vai viver o homem. Qual a estratégia que Satanás tem tenazmente te assediado? Qual é aquela porta que ele tem batido assim constantemente? Qual é aquele lugar que ele tem buscado entrar diariamente? Onde é que está aí a cobiça do teu coração? Onde é que está aí a tentação que ele vem contra a tua vida? Que tipo de alimento ou que tipo de proposta ele tem ofertado à sua vida? Estamos em guerra. Precisamos estar atentos a qualquer tipo de proposta, a qualquer tipo de ideologia, a qualquer tipo de alimento, a qualquer tipo de batida à porta. Ele encontrou brecha no seu coração? Sim ou não? Se encontrou, ele vai entrar. E, infelizmente, irmãos, não posso negar a própria Escritura quem afirma. Satanás ele vem com um propósito específico. Ele vem para matar, ele vem para roubar, ele vem para destruir. Não se engane achando que ele vai vir de alguma forma ter pena ou compaixão de você. Se você abrir a porta, se você der brecha, ele vai entrar, vai te matar, vai te roubar e vai te destruir. Ele é mau, ele é mentiroso e vai tentar oferecer da melhor forma possível o produto. Mas uma vez esse produto comprado, ele vem para te matar, ele vem para te roubar e vem para te destruir. Por isso você precisa estar atento. Jovens, está difícil ficar de pé? Sei que às vezes nós passamos por lutas que até ficar de pé é difícil. Queda, 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 queda. E um dos enganos de Satanás é justamente esse, que aquele que cai não pode se levantar. Ele vai tentar colocar isso no teu coração de que uma vez que você caído, você não vai poder se levantar. Mas, irmãos, Jesus venceu na cruz. E através da cruz nós podemos nos levantar. A nossa vitória sobre o pecado não está em nossas forças. A nossa vitória
sobre os pecados não está em nossa mente. A nossa vitória sobre o pecado não está em nosso coração. A nossa vitória sobre o pecado está na cruz. Então, não existe um manual prático de como vencer as tentações, ou não existe um guia didático de vencer as tentações em 3 passos. Não existe. Vencer as tentações é estando com Jesus cada vez mais. Estando aos pés da cruz cada dia mais. Entendendo que somos imerecedores desse amor e dessa misericórdia, mas sabendo que Ele é um Deus amoroso, que vai se compadecer das nossas necessidades. O grupo de louvor pode subir. Eu gostaria de ler um texto escrito em Hebreus 4:15. Muito forte, que fala muito aos nossos corações. Você, igreja, pode ficar de pé. Estamos terminando. E eu sei que chegaram corações hoje aqui quebrados, desanimados, tristes com o seu próprio erro. Muitos estão pensativos acerca da vitória ou duvidando da própria vitória, dizendo que é impossível vencer o pecado, de que é impossível dar mais um passo à frente ou que é impossível ficar de pé. Eu queria ler para você. Hebreus 4:15 diz assim: temos um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas. Antes foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Em outro texto, Hebreus 2:18. Pois naquilo que ele sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Por isso, irmãos, existe uma frase de Jesus, que é essa: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo, Jesus venceu as tentações. Satanás é derrotado. Ele já foi derrotado, ele é derrotado. Ele foi derrotado no deserto, para mostrar que o segundo Adão é mais forte e mais completo que o primeiro. Ele foi derrotado na cruz, para que todos aqueles que creem em Jesus possam encontrar a esperança para a vida e a esperança para a vitória. Então, a pergunta que eu gostaria de terminar é: por que você está abatido? Por que você está triste? Por que você está perdendo a esperança? Tenha plena convicção de que você pode vencer o pecado através de Jesus. Através da vitória dele, nós também temos acesso à vitória. Por isso, irmão, não desista. Não pare de lutar. Não baixe a guarda. É um momento de guerra. Sabe quem vence a guerra? Não é aquele que ganha tudo, mas é aquele que não desiste. É aquele que não para. É aquele que continua, que continua, que continua, que continua, que continua e vai até o fim. Estamos próximos do fim. Tenhamos essa firme convicção em nossos corações de que Jesus venceu e nós também podemos vencer. Amém? Glórias ao nome do Senhor Jesus.